Olá, sejam muito bem-vindos à nossa jornada de provérbios. E você está acompanhando aqui junto com a gente? Estamos no capítulo 11 de provérbios. E eu quero perguntar a você, qual voz você decidiu ouvir e quais as decisões você tem tomado na sua vida? E hoje nós vamos tratar aqui, capítulo 11, o peso do caráter em um mundo de aparências. Você pode enganar por algum tempo, mas nunca conseguirá enganar os princípios que governam sua vida. Provérbios 11 revela para nós uma verdade desconfortável. O caráter invisível sempre produz consequências visíveis. Salomão ele mostra para a gente que a integridade, generosidade, humildade, justiça não são apenas virtudes espirituais, são fundamentos para uma vida estável. Então, vamos para a leitura? Provérbios 11. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos a sua mesma falsidade destrói. As riquezas nada se aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas a sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. A expectação da iniquidade o desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo o perverso, há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos ela é derrubada. O que despreza o próximo é insensato, mas o homem prudente, este dia se cala. O fofoqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão de conselhos há segurança. Quem fica por fiador de alguém sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcançará honra, como os poderosos adquirem riquezas. O homem bondoso faz o bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim é o que segue o mal. Para sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que amam a integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Como joia de ouro no focinho do porco, assim é a mulher formosa, que não tem discrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Quem dá de forma generosa, ainda se lhe acrescenta mais e mais,
Mas o que retém o que é justo, ser-lhe-á a pura perda. A alma generosa prospera, e quem dá de beber quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Quem procura o bem alcança o favor, mas o que corre atrás do mal lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Olha só, Deus se importa com o que acontece quando ninguém está olhando. A balança enganosa é abominação, no versículo 1 nós vemos. No mundo antigo, comerciantes desonestos alteravam pesos e medidas para ter um lucro injusto. Salomão começa esse capítulo dizendo sobre a honestidade nos negócios. Por quê? Porque a espiritualidade bíblica não se limita ao templo. Ela alcança contratos, negociações e decisões privadas. Tem um escritor chamado Champlin que destaca que a verdadeira adoração inclui a ética cotidiana. Quem é você quando ninguém pode fiscalizar as suas escolhas? Essa é a pergunta. Número 2. O orgulho precede a queda. A humildade abre caminho para a sabedoria. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Versículo 2. Mas com os humildes está a sabedoria. O orgulho produz cegueira espiritual. O humilde continua aprendendo todo dia. O homem que pensa que sabe tudo já deixou a sabedoria há muito tempo, já fechou as portas para a sabedoria há muito tempo. Então, minha gente, observe que a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas reconhecer que dependemos de Deus. A sabedoria cresce no solo da humildade. Olha a frase, já sabe, né? Colocar lá no Instagram. A sabedoria cresce no solo da humildade. O caráter é a bússola para o seu futuro. Salomão apresenta aqui integridade como um sistema de navegação moral. Integridade significa ser a mesma pessoa em qualquer ambiente. O homem íntegro não precisa memorizar mentiras e nem sustentar personagens. Sua vida é simples porque é de verdade. O caráter reduz a confusão. A duplicidade multiplica problemas. Então existem muitas coisas que você faz que dá um trabalho danado. Quando você mente, você precisa contar uma outra mentira para corroborar essa. E depois vira um ciclo de mentiras. Então, minha gente, existe uma riqueza que o dinheiro não compra. No versículo 4 nós vemos isso. Salomão não condena a prosperidade, eu já falei isso no vídeo anterior, mas ele combate a falsa segurança. O escritor Champlin, eu já falei dele aqui algumas vezes, afirma que o dinheiro é útil para muitas coisas, mas inútil diante das realidades eternas. A riqueza pode atrasar problemas temporários, mas não pode resolver problemas da sua alma. Então, melhore isso. Mude isso. A generosidade é uma lei espiritual. A alma generosa prosperará. E é um dos grandes paradoxos da Bíblia.
Da Bíblia não, da Bíblia, rapaz. Fala direito. O que retém perde, o que compartilha cresce. E nós vemos que se destaca a generosidade não empobrece ninguém, não empobrece o justo, ela amplia a sua influência. O rio que para de fluir, ele se transforma em um pântano. A vida espiritual foi criada para transbordar. Então pare de aprender coisas e guardar para você. Pare de ser egoísta e não se tornar um generoso. Você não pode transformar esse rio que Deus quer que flua na vida das pessoas em um pântano cheio de lama e de bicho peçonhento e de mosquito da dengue, chikungunya e esses outros bichos. Ninguém vive isolado, meu irmão. Nem um homem é uma ilha. Quem perturba a sua casa herdará o vento. Versículo 29. Toda escolha pessoal produz efeitos coletivos. Nossas decisões afetam nossa família, nossos amigos, nossa igreja e nossa comunidade. Um estudioso diz que aquele que observa a sabedoria bíblica profundamente, a sabedoria bíblica é profundamente comunitária. O insensato apenas pensa em si. O sábio entende o impacto de suas escolhas nos outros. O versículo mais egoísta que eu vejo na Bíblia é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso vai gerar um confronto nos teólogos. E eu não me importo. Porque é claro que nós acreditamos que nossa casa será convertida, mas esse versículo eu vejo um tanto de egoísmo. Quando ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e o resto que se lasque. E o resto, o problema deles. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se eu e a minha casa estivermos legal, tá tudo certo. E os outros? É isso que eu vou deixar para outro dia. Cristo, no Provérbios 11, Jesus é a expressão perfeita de integridade. Ele rejeitou o orgulho e abraçou a humildade. Ele ofereceu riquezas eternas em vez de tesouros temporários. Ele se tornou pobre para enriquecer a muitos. Nele vemos que o verdadeiro sucesso não é possuir mais, mas refletir o caráter de Deus. Então, em Provérbios 11, nós vemos que ele nos ensina: o caráter é mais importante do que a reputação. A reputação é o que as pessoas pensam sobre você, mas o seu caráter é quem você realmente é. E a pergunta central desse capítulo é, meu chapa: quanto você possui? Mas poderia ser essa a pergunta. Quanto você possui? Qual é o seu patrimônio líquido? Quanto você tem investido? Como está seu CDB, CDI, CDD, sei lá o que mais? Mas a pergunta é: quem você está se tornando? Você está se tornando quem? Porque no fim, a integridade vale mais do que qualquer riqueza que esse mundo possa oferecer. Então, comece a trocar, ao invés de talento, caráter, ao invés de influência, caráter, ao invés de seguidores, caráter. E Deus vai te abençoar muito. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dessas pessoas que estão vendo essas mensagens, que sejam impactadas pela sua palavra e pelo seu Espírito, que sejam transformados através daquilo que estamos falando. Eu estou apenas falando e o Senhor está ensinando a vida deles. Eu quero te pedir, meu Deus, mova ações na direção de cada um, em nome de Jesus. Comente aqui alguma coisa, mostre que você está vivo, tá certo? E a gente se vê daqui a pouco, no próximo vídeo. Grande abraço, fica na paz.